A paz do Senhor, altezas, príncipes e princesas. Hoje nós estamos na última aula sobre religiosidade e hoje, com certeza, a nossa aula é muito interessante. Nós vamos falar sobre identidade. Quem é Deus? Quem sou eu? Então, a geração da identidade já é iniciada na concepção e gestação do ser humano, sendo ela transmitida desde o seu nascimento, sua infância e puberdade, antes de qualquer coisa através de seus pais ou dos seus responsáveis. Quando a geração de identidade não é percebida e realizada de forma consciente, haverá crises, né? Porque não tem espiritualidade, não tem uma forma segura, então vai ter crises aí de identidade. Jacó e Pedro são exemplos disso aí. Gênesis 27, 15, 19, Mateus 14, 22, 31, a gente lê sobre isso. Quando pensamos em identidade, levamos a ideia de RG. Né? Mas vemos que nesse mesmo documento existem informações nossas que ninguém tem. Ela nos leva a ter outros documentos e esses outros documentos afirmam quem nós somos. Qualquer lugar que você apresente sua identidade vai ter passo livre. Ou não, né? Dependendo do que você em sua vida moral. A identidade geralmente é entendida como um conjunto de componentes de características, crenças, valores, experiências pessoais, habilidades, talentos, relacionamentos, interesses, paixões, cultura, herança, visão do mundo. Tudo isso define a gente como indivíduo. Está ligada diretamente à maneira como percebemos em nós mesmos, a gente percebe a nós mesmos e como nós nos posicionamos no mundo. Não é diferente na sua vida espiritual. O que acontece muitas vezes é que nós não nos conhecemos e, pior ainda, não conhecemos o Pai. Pertencemos a uma família espiritual. Lá em João 3,16 fala, Romanos 8, 28, 30 fala sobre isso. Deus transmite para Jesus a bênção de como, sendo seu único filho, o faz primogênito entre muitos irmãos. E a pergunta fica: quem é Deus para mim? Quem sou eu para Ele? Essas duas perguntas respondidas me levam a conhecer a minha identidade. Deus é Pai. Olha a expressão. Expressão tão usada por nós brasileiros, na verdade, chega a ser até um jargão. Mas muitos que a falam não têm conhecimento dessa paternidade. Será que você é um deles? Disse Jesus: não me detens, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E disse-lhes que eu sou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Jesus, seu ministério terreno, usou o termo Pai mais do que qualquer outro nome para Deus. Jesus, ao chamar Deus de Pai, não estava apenas nos ajudando a entender Deus, ao comparar Deus com a sua paternidade humana. Quando ele disse, diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, não era uma configuração, não era uma comparação figurativa, nem uma figura de linguagem qualquer, é uma afirmação literal. Deus é Pai. Como é maravilhoso saber isso. Deus é Pai e é Pai perfeito. Que os nossos pais terrenos, por mais que tentem, ou até se esforcem, são apenas semelhanças remotas de um Pai Celestial. Você conhece Deus? Você conhece Deus como Pai? Você o conhece como um Pai amoroso e bondoso? Lá em Efésios 3, 15, 17, diz que a fim de, estando arraigados e fundados de amor, podeis perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura,
o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo, ele fala bastante sobre isso, né? Às vezes a gente não consegue entender e compreender a dimensão do amor de Deus. Nos questionamos porque ele nos ama tanto, de forma tão profunda e intensa, apesar de quem somos, do que fazemos, o que praticamos, e apesar de nossos pecados, erros e fraquezas, o amor de Deus pode até estar além da nossa capacidade de compreender, com as nossas mentes, né? Tão limitadas. Mas não está distante daquilo que nós possamos experimentar com os nossos corações. Você pode sentir esse amor, mergulhar nas profundezas das suas águas e viver a plenitude desse amor. Algumas pessoas não conseguem acreditar que o Abba Pai as ama de verdade. São aquelas que tiveram uma história de vida cheia de frustrações e decepções. Elas não conhecem a realidade plena do amor de Deus, que é incondicional. Mas o que significa amor incondicional? Significa amor sem condições, sem reserva. O amor que não depende do seu sucesso, da sua fama, do que você faz. O amor de Deus por nós não depende do que você faz ou diz, da sua aparência, da sua inteligência, do seu sucesso ou da sua popularidade. Em Gálatas 4:7 diz que assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o amou, Deus também o tornou herdeiro. A nossa posição de ser, antes de sermos filhos amados do Abba Pai, era de escravo. Escravo é alguém que não tem liberdade, esvaziado de todo direito de dignidade. Hoje você não é mais escravo. O pecado não tem mais poder sobre você. Nossa redenção em Cristo nos liberta da escravidão do pecado, concedendo-nos a graça da transformação e da vitória sobre as correntes que nos aprisionam. Jesus não hesitou em adentrar o mercado escravo de Satanás para te resgatar. Ele estava determinado. Como comprador generoso, ele pagou o preço exigido, dando-lhe a carta de alforria, libertando das correntes do pecado. Depois de te resgatar com ternura, com compaixão, Jesus levou de volta à casa do Pai, onde você foi recebido com um amor incondicional. Ao chegar na casa do Abba Pai, ele esperava você ansiosamente para celebrar sua volta com grande festa. Comovido de amor, o Pai restitui tudo o que você perdeu: a sua salvação, a sua identidade de filho amado e com dignidade. O Pai ordena aos anjos que te tragam a mais bela roupa, te adornem com as joias preciosas e calcem os seus pés cansados de andar de um lado e para o outro em busca do amor, em busca da dignidade e de salvação. Você consegue entender isso? O Abba vai trocando as suas vestes, te adornando de joias, calçando os seus pés. É isso que ele quer fazer com você. Em Efésios 2:8 fala: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Pare de se punir por coisas que você já se fez, já deixou de fazer. Lembre-se que a graça de Deus, a graça que Deus fez por você e de quem você é em Cristo. Agora levante-se e reconheça o seu valor. Graça é dom absolutamente imerecido de perdão, de amizade amorosa, estendida a nós por Deus, de maneira que nos transforma e nos faz novos, todas as coisas. Renova-nos todas as vezes e nos faz novos em todas as coisas. Para muitos, o conceito graça é inatingível. Como receber isso sem merecer? Como ser perdoado sem ter nada em troca? Como ser perdoado sem nenhuma negociação?
A graça de Deus se estende a nós, não porque a merecemos, mas justamente porque não a merecemos. Ela é mais do que merecemos. Não há nada que façamos ou deixamos de fazer para merecê-la. Uma das estratégias do inimigo para roubar a nossa identidade de filho é nos acusar e nos colocar sentimento de culpa. Ele sabe o quanto isso tira o nosso foco, suga as nossas energias e nos faz sentir menos amados. Independentemente do seu passado, das suas falhas, dos seus erros, que você ou outra pessoa tenha cometido, que tenha afetado diretamente a sua vida, a graça de Deus lhe proporciona a oportunidade de iniciar uma nova história. Em 2 Coríntios 6,18 diz: Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Crescer no conhecimento de Deus como pai significa baixar a guarda e deixar que a bondade de Deus cure as nossas feridas. Se o seu pai não esteve presente nos momentos mais importantes da sua vida, nas reuniões escolares quando você era criança, nas formaturas, no seu casamento, quando seus filhos nasceram, ou quando você mais precisou dele, ele não estava lá, saiba que o seu Pai Celestial esteve lá, estava ao seu lado em todos esses momentos. Ele nunca te abandonou. Deus é um Pai presente que nunca te abandona, não importa a sua situação. A nossa verdadeira identidade está em Deus e não será revelada até estarmos com Ele. Quando você cair, Ele está lá para te segurar as mãos, te ajudar a levantar. Quando seu pai terreno ou alguém que você ama te abandonar, o Pai Celestial está lá para te amparar. Não escondas de mim a tua face. Não rejeite o teu servo com tua ira. Tu foste a minha ajuda e não me deixaste nem me desamparaste. Ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa é uma palavra lá de Salmos 27, 9 e 10. Independente se você conhece o Pai ou não, se o seu relacionamento com Ele é bem resolvido ou não, Deus é o seu Pai. Ele é o Abba que um dia você sonhou, o seu papai. Em Romanos 8,15 fala: pois você não recebeu o espírito de escravidão para cair no medo. Em vez disso, vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. A expressão Abba Pai tem origem no aramaico, uma língua semítica falada na região da Palestina durante os tempos bíblicos. A palavra Abba é um termo afetuoso usado para se referir ao pai, similar ao nosso papai em português. Era uma forma carinhosa e íntima de chamar o pai, transmitindo um senso de proximidade, confiança e dependência emocional. Jesus usou a palavra Abba ao entrar no jardim do Getsemane. Demonstrou sua relação íntima com Deus ao chamá-lo de Abba Pai. Abba é o grito, é o anseio do nosso coração por aqueles que nos ama incondicionalmente. O Abba não quer apenas ser seu Deus, ele quer mais, ele quer ser seu Pai. Deus anseia por um relacionamento mais profundo, um vínculo que ultrapasse a posição de servos e servas do Senhor. Ele me chama de filho. Nós sabemos que Deus ele tem chamado a cada um de nós de filho. E às vezes nós não reconhecemos isso. Nós não percebemos isso, nós não entendemos isso. E por isso que às vezes nós caímos na religiosidade. Queremos entender Deus de outras formas. Menos desse Abba Pai, desse Deus presente, Deus que está conosco, Deus que nos ama. E às vezes nós não reconhecemos isso. Lá em Marcos 5, 28 a 30 diz, a mulher que foi curada,
Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado o seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Ela estava lá, dogotada, com a perda constante de sangue, eram 12 anos de constante hemorragia, em busca da cura, já havia gastado todos os seus bens com poucos recursos médicos da época dela. E estava naquele constante sangramento, 12 anos assim, e depois que Jesus viu ela, né, ela ouviu dele assim: filha, filha, a tua fé te salvou. Ela precisava ouvir isso. Quanto tempo, né? Ela precisava de ouvir essa palavra. Quantas vezes ninguém te chama de filho? Consegue ouvir o pai te chamando de filho, de filha, nesse exato momento? Nós temos que entender, irmãos, que Deus também, Ele é juiz. Por ser pai, Ele não deixa de ser juiz. Ele é bom, mas não é bonzinho, tá? Vou abrir umas aspas aqui. Agora, quem sou eu? Em Gálatas 4, 6, 7 diz que, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A gente vive numa cultura envolvida na descoberta da identidade individual, do seu significado. Todo momento a gente é bombardeado por testes de personalidade, avaliações de sonhos, questionários de BuzzFeed que prometem revelar quem a gente é. No entanto, a busca da nossa identidade não é nada que pode ser resumido em um teste de personalidade, em uma lista de características. A nossa identidade é muito mais profunda, é muito complexa. Mais do que isso tudo aí. Pois a nossa verdadeira identidade está no pleno conhecimento em saber de quem somos filhos. Como disse João Calvino, sem conhecimento de si mesmo não há conhecimento de Deus. E sem conhecimento de Deus não há conhecimento de si mesmo. A nossa verdadeira identidade está em Deus e não será revelada até estarmos com Ele. Quando Cristo nos trouxe de volta, nós recebemos a identidade de adoção. Nós somos filhos de um Pai cuidadoso. O Senhor cuida, lá em Salmos 37 diz, da vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Tudo que falha na paternidade desse mundo é corrigido na paternidade de Deus. Tudo de bom que experimentamos na paternidade desse mundo é somente uma sombra da paternidade íntegra e perfeita de Deus. Só existe um Pai perfeito. Esse Pai é Deus. Não importa quem tenha sido seu pai terreno, agarra-se na verdade do que a palavra diz a seu respeito. Você é filho de Deus. E como filhos adultos, muitas vezes não nos permitimos ser cuidados pelo Abba Pai. Somos tão dependentes e autossuficientes, mas dependemos dele. As cicatrizes, as feridas que acumulamos ao longo da vida endureceram o nosso coração, por isso relutamos em confiar plenamente nele. Mas apesar da nossa resistência, o nosso Pai está sempre pronto para nos acolher com seu amor incondicional. Se somos herdeiros do seu reino, então somos uma alteza, membros da família real. Você consegue acreditar nessa verdade? Que você é uma princesa, que você é um príncipe, que Deus transforma as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, segundo 1 Coríntios 28. Lembra da história de Raabe? A história de Raabe mostra o quanto Deus ama a mulher. Raabe saiu de Jericó como prostituta, uma mulher de vida fácil, mas Deus a transformou em uma alteza. Sim, uma princesa, né? Tirou a Raabe lá do pó, do chão da humilhação e fez sentar entre os príncipes do seu povo. Não ficou só por aí não, Deus ainda tinha muito mais para Raabe. Ela não só se assentou entre os príncipes,
fez parte da realeza, como também se tornou uma das ancestrais do rei Davi e do nosso Senhor Jesus Cristo, o rei dos reis. Mateus 1, 4 e 5. A história de Raabe é extraordinária. Ela mostra que a graça de Deus não aceita limites. Você consegue acreditar nessa verdade de Deus a seu respeito? Que você é uma princesa? Que você é um príncipe? Hein? Consegue? A gente lê lá, né? Em Salmo 113, 5, 8 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, e se curva para o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monte ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ainda fala: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, 17. Então, meu príncipe, então, minha princesa, levante essa cabeça, larga toda a religiosidade e siga Cristo. E tenha esse Pai das luzes, tenha intimidade com Ele. Assim, a nossa identidade em Cristo é a percepção de quem realmente somos, segundo o olhar de Deus, e sua revelação na Bíblia a partir do nosso nascimento, tendo nosso novo nascimento, tendo Jesus como Salvador e Senhor de nossa vida. Pai do Senhor Alteza.